Muito bem, gente. Então, nós estamos dando continuidade, né, ao item 10, que é o item que trabalha a questão da sexualidade. Eu não sei se tinha alguém que tinha ficado com alguma questão pendente do encontro anterior. Tem alguma questão que tenha ficado presente que a gente não conseguiu contemplar, no encontro anterior? Não? Tinha duas pessoas, Gels, que queria fazer pergunta, era a Patrícia e a Olímpia. Pois É, é. É, a Olímpia está aí? não. Patrícia? Não? Boa Tá. noite, Gerson. Estou aqui. Ah, tá. Pronto. É assim, a nossa dúvida foi lá no finalzinho daquele capítulo das polaridades no encontro com a paz e a saúde. Já no último parágrafo, a Joana refere: felicidade, portanto, e desengano são produzidos pelos hormônios neuronais em face dos impositivos espirituais encarregados da evolução. E a seguir ela fala: são eles. E aí eu fiquei na dúvida, esses impositivos espirituais ou os hormônios neuronais ou ambos? Depois de ler e reler, eu fiquei achando que seriam ambos. Na verdade, aqui são eles os hormônios, tá, Patrícia? Mas esses hormônios, eles estão regidos justamente por esses impositivos espirituais. Então, na base dessa dinâmica química hormonal, né, que determina, né, os processos de diferenciação sexual, está justamente o espírito, né? E aí está toda uma questão no nosso inconsciente, né? Ela vai dizer então que passado várias encarnações, né? Existem mecanismos próprios dentro de nós mesmos, né? Que promovem, né? A partir de questões internas, né? eh, por tendências, por questões eh, de padrões que a gente vem desenvolvendo, né? Então, tudo isso, né, vai, de certa maneira, gerar essa imposição espiritual, né? Então, e aí, então, a gente vai ter uma sexualidade, né, que é resultado desse processo neuroquímico, né? Mas, de uma certa forma, esse processo neuroquímico é consequência de todo um processo que está aí no nosso campo mental, né? Então, por isso que há esse impositivo espiritual que está ali presente, né? Como campo, como pano de fundo, né? Dessa dinâmica hormonal. Ok, Gelson, obrigada. Olímpia, você tinha uma pergunta na semana retrasada, você quer fazer a pergunta? Pois é, entrei agora, estou tentando me localizar, Fabrício. Obrigada. Deixa eu me organizar aqui e aí eu me posiciono. Tá Obrigada, bom. amiga. Graças. E aí, né, eu acho que a gente pode. Uma questão que a gente já trouxe muito tempo atrás, mas eu queria retomar aqui com vocês em relação ao tema, é que a gente pode dizer que existe uma sexualidade vermelha e uma sexualidade azul, tá? Acho interessante botar essa metáfora das cores, né? Para poder pensar a questão da sexualidade, né? A gente sabe que a Blue, Blue Move, né? Filmes azuis são filmes pornográficos, literatura azul, né? Então, azul, né, é um termo muito usado para fazer referência à cultura pornográfica, seja filme, seja literatura, né? E é interessante, né, porque a cor azul, né, associada à, à cultura pornográfica, né?
E também na alquimia, né, existe o cão azul. E esse cão azul, ele tem uma ambivalência como símbolo na alquimia. É um cão que ele, digamos assim, aponta o focinho para o lixo, mas o rabo está ereto, apontado para cima. Então, como se essa natureza canina ali, né, fosse um impulso que se move nesse mundo mais sombrio, né? Então, a gente fala dessa cultura dos cinemas, agora não tem mais isso, né? Mas ainda, talvez ainda tenha em alguns lugares, né? Aqueles cinemas onde as pessoas vão para poder ter contato físico, né? E que geralmente tem um quê de depressão, né? Porque a cor azul é uma cor ligada também ao mundo sentimental, a esse mundo mais desse mundo mais sombrio, onde os sentimentos, as emoções têm uma tonalidade mais carregada, mais triste, mais melancólica, mais depressiva. Então, é como se por trás dessa busca sexual, desse anseio sexual, tivesse uma alma, né? Uma alma ferida, uma alma profunda que anseia algo que está projetado na sexualidade. Então, de uma certa maneira, a sexualidade vermelha é a de natureza mais fisiológica, tá? Que é aquela pessoa que tem uma libido sexual, né? E a sexualidade para ele é bem desse campo, bem fisiológico, né? Não tem muitos sentimentos, não tem muito elaboração emocional, não tem muito, digamos assim, de vínculo afetivo. Né? A pessoa vê, essa pessoa me atrai, isso me desperta meu apetite sexual. Eu não sei quem é essa pessoa, o que eu quero realmente é apenas uma, uma experiência, né? Então, o mundo da sexualidade vermelha é do impulso, né? Da liberação, né? Da satisfação sensória, né? De uma visão ainda, né? Muito primária da sexualidade, né? E muito ligada a esse impulso, né? Já a sexualidade azul, ela é uma sexualidade que é baseada pela ânima e pelo ânimos, tá? Então a pessoa, ela não, a sexualidade azul, ela tem uma dimensão psicológica, tá? É como se a pessoa tivesse um vazio, uma falta, e um anseio, ou uma identificação de uma dor que é compartilhada no desespero, no desamparo e na dor do outro, né? E que aí, de uma certa maneira, ah, existe esse tom melancólico, né? Então, na verdade, a pessoa não está buscando o sexo, apesar do vínculo ser literal, ser uma questão sexual que está ali, porque uma dinâmica que permeia, de uma certa forma, contato físico, né? Ele é muito mais tomado pela imaginação, pela fantasia, do que pelo impulso fisiológico. Então, a gente vê assim, esses dois vetores sexuais presentes nesse campo, né, tão complexo, tão rico, né, que é a sexualidade, né, porque como todo instinto, ele vai sendo psiquificado, né? Ele vai se revestindo da subjetividade interna, ele vai sendo agregado pelas emoções, pelas experiências, pelas projeções, pelos conflitos, pelas questões internas, né? Necessidades
psicológicas que vão pegar carona no impulso e vão configurar aquela busca, né, a partir daí não tanto do impulso em si, mas de um anseio de alma que está presente ali. E, de uma certa maneira, a sexualidade visa contemplar essas duas questões, né? Uma questão de troca hormonal, né? Uma troca de prazer físico também, né? Com certeza, né? Como uma forma de descarga também de tensão. Então, tem toda essa dimensão física, né? De relaxar, de ter sensações agradáveis, de ter então, o prazer natural que é a sexualidade permite, né, oferece, né? Mas também, né, toda essa troca de hormônio, né, como a dopamina, a beta-endorfina, né, e outros hormônios que também são liberados na comunhão sexual, está muito associado a esses aspectos psicológicos, né, que, de uma certa maneira, são vivenciados na experiência de comunhão e na imagem que é despertado na relação com o outro do que representa essa vinculação afetiva, né, que está associado à comunhão sexual também, né? Então, e aí se tem, de uma certa maneira, harmonia, se tem vinculação espiritual, daí realmente esse campo sexual, da experiência sexual, é amplificado, né? Daí se cria realmente um nível de comunhão em vários níveis, né? Físico, emocional e espiritual, né? Que é uma coisa rara de se ver, né? Nas nossas, nas nossas relações, né? Mas, em tese, né? Isso existe, né, gente, né? E aí, realmente, esse tipo de comunhão, né? Onde a, a sintonia espiritual e o amor sustentam aquele momento de comunhão sexual, né? Realmente é um estímulo para a alma, né? Não só de se alimentar espiritualmente, na relação afetiva com o outro, né? Mas também na alegria de viver, que a Joana vai colocar, né? Na questão do estímulo para a autorrealização, na questão também das potencialização das forças da alma que estão ali mobilizadas, né? E tudo isso, de uma certa maneira, vai também liberar esses hormônios, né, que vão gerar uma extensão daquilo que a Jana fala de uma ternura e de uma gratidão por esse encontro especial, né, que está ali, de uma certa maneira, sendo vivenciado, né? Olímpia, lembrou do que tu queria perguntar? É, nossa, eu já, para mim, muito novo, eu nunca tinha escutado essa análise que tu estás trazendo agora para gente, né? A sexualidade azul e a sexualidade vermelha, né? E que tem uma complexidade muito profunda, né? Mas sim, o que eu estou lembrando que na outra segunda-feira eu pensei, quando tu estavas falando, é que essa sexualidade ela está em todo, e aí era a minha pergunta, ela está em todos os elementos da natureza, né? Quando a gente vê na questão dos minerais, né? O mineral, na nossa escala evolutiva, primeiro o mineral, né? O universo foi o mineral, o vegetal, o animal e depois o hominal, né? O homem, né? Então, eu estava tentando fazer essa correlação, né? Dentro dessa sexualidade e da beleza dos vegetais, né? As flores, como elas são produzidas, geradas, germinadas, né? Então elas passam também por esse processo como nós, homem, passamos, né? Então era isso, era a minha
a minha contribuição e a minha reflexão para mim. E também queria te perguntar como é que tu vê isso. E que É, a é que a gente gente fica comentou, né? malbaratando, né? Último ponto, que a Uhum, gente, enquanto humanidade terrena, ao longo dessas jornadas nossas, a gente vem malbaratando essa energia, né? Essa potência uhum, que hoje a gente está tentando ressignificar, né? uhum. A gente Então, era... comentou que no capítulo 13 do Missionário da Luz, né, Aham. que aborda, né, esse tema que complementa, né, que encaixa muito bem com os textos da Joana de Ângeles, onde ele propõe o mensageiro que está fazendo o comentário lá no livro, né, ele propõe trocar o termo sexo, né, por troca de polaridade. Então, quando a gente fala em sexo, no nível mais amplo da palavra, estou falando de interação de forças, né, dessas forças que movimentam o universo, né? Então, nesse sentido, a sexualidade seria a, a dinâmica de permuta a partir de duas forças básicas arquetípicas que começam a se constituir lá na construção da matéria e no campo dos vínculos que se dá no magnetismo dos planetas, na troca química, né, dos vegetais e etc, etc, que é esse arquétipo da polaridade positiva ou ativa, ou da polaridade negativa ou passiva, né? Então, essas duas forças da alma são, digamos assim, elaboração de um processo que é próprio da natureza, da dinâmica da vida e do universo, né? E, de uma certa forma, vai se expressar no espírito a partir dessas duas polaridades, né? Que nós carregamos dentro de nós. Então, sim, o sexo no sentido de forças de troca, de permuta de campo, né, polar permeia toda a vida, né? Desde o mineral até a nossa condição e os anjos a gente não sabe, né? Como é que é, né? A sexualidade dos anjos, mas talvez seja uma integração da ânima e do ânimos, né? Essas duas polaridades sexuais, porque Joana fala que Jesus tinha o aspecto feminino dele, a ânima dele, e o ânimos masculino plenamente desenvolvido, né? Então, de uma certa maneira, a sexualidade ela expressa, né, muito isso, mas claro, não só isso, né? Quando a gente fala de uma atração sexual, de um apelo sexual, a gente vê que isso ganha um campo de significados e de possibilidades múltiplas, né? Tanto é que o que é fetiche para uma pessoa não é para outra pessoa, né? O que Uhum. mobiliza, desperta um interesse sexual do ponto de vista dos mecanismos psicológicos, né? Porque existe, então, esses disparos, né? Que são imagens internas que vão acionar na mente, no cérebro, né, essa identificação e uma relação com o prazer e com o apetite sexual, despertando daí então realmente uma excitabilidade, né, sexual. A gente sabe que a sede do sexo não está no órgão sexual, né, está na mente. Então, se a natureza sexual ela é da alma, do espírito, e é a mente que comanda isso, então é a mente que, de uma certa maneira, registra um estímulo que é associado a um apelo, né, sexual, né? Mas o que que a Jona propõe, né, gente? Ela propõe que a sexualidade deve, né, ela propõe que deve promover, né, o que se espera idealmente dela é que favoreça o equilíbrio emocional entre o ego e o self, Uhum. proporcionando real alegria de viver, diz a benfeitora, né? O que que ela quer dizer com isso quando ela diz
E um relacionamento sexual saudável deve favorecer o equilíbrio emocional entre o ego e o self. Alguém tem alguma ideia do que isso significa? Gelson, na tua fala, eu peguei assim, de que essa conjugação dessa relação ego e self, ela perpassa fundamentalmente pelo nosso processo de autodescobrimento, né? Porque na medida que a gente vai fazendo esse mergulho dentro de nós, compreendendo toda essas forças, né? Toda essa energia psíquica, e a gente vai conseguindo, né? Nas nossas individualidades percebendo de que passa por aí, né? Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas é isso que eu estou conseguindo entender agora e sentir, né? Tá entendendo? Passa pelo nosso processo do autodescobrimento, já que estamos falando dessa energia, né? Dentro de nós. Sim. É isso. Débora? Consigo. É porque lá no finalzinho do capítulo, do Encontro com a Paz e com a Saúde, a benfeitora fecha dizendo que sexo e saúde são termos da mesma equação da vida, né? Uhum. Então, essa relação, né, quanto mais equilibrada, né, o ego tiver servindo ao self, mais uma vida saudável e harmônica a gente vai ter. Então, eu fiquei me perguntando se não seria mais ou menos por aí a correlação. Uhum. Alguém mais tem alguma ideia? Gelson, eu estava lendo aqui o que a Joana traz no O Ser Consciente, não, desculpa, o Despertar do Espírito, e eu entendo que tem também, está relacionado também a esse ego dominador, como ela traz, né, mais identificado com as sensações, essa busca do prazer, essa relação, né, a vivência do sexo, mas nesse sentido imediatista, né, de busca de gozo, de prazer, quanto que o self, que é o que precisa, o que vai, né, harmonizar a experiência, ou talvez nos levar para esse lugar de experiência completa, plena, né, através dessas expressões tantas que essa energia, que a função sexual oferece, né? É o que a gente vai desenvolver na nossa jornada evolutiva, né? Onde até que o self passa a estar no comando, né, da existência. É, eu, Sim. eu Cláudia? posso. Oi. Ok. Pode falar, Olímpia. Não, é bem curto. A Eunice trouxe a palavra gozo. Eu penso que a gente ainda não compreendeu o que é esse gozo, né? Que a benfeitora está trazendo para a gente, né? Era só isso, né? Para trazer para o Gelson, trazer essa reflexão para nós. Obrigada, Cláudia. Nada, meu amor. Gelson, não compreendi bem a sua pergunta, a questão, mas eu acho assim que a gente não pode desprezar as nossas vontades, os nossos desejos, mas comandá-los como em tudo na vida, né? Então, eu acho que essa ligação ego e self é quando a gente já tem um certo domínio. Sim, eu gosto, sim, eu quero esse prazer, sim, eu quero esse momento, mas se não é propício agora, eu posso esperar, ou não, não devo. Aqui nesse ambiente eu não vou encontrar uma coisa saudável, coisas assim nesse tipo. Então, eu acho que é quando o self não é que comanda, tem esse equilíbrio entre a vontade, o desejo e os momentos adequados, e como tantas outras coisas, o caminho do meio, vamos dizer assim. Uhum. Ok. Maria? Eu vi aqui no finalzinho também do Despertar do Espírito que ela coloca que a perfeita identificação entre ego e self é conjugar esforços para o bem-estar do ser, interagindo reciprocamente em perfeita identificação de propósitos,
constrói uma estrutura saudável de personalidade, capaz de enfrentar as vicissitudes e ocorrências desafiadoras do processo de crescimento e amadurecimento pessoal. A gente vê que ele fala que é a perfeita identificação de propósito, né? Saber realmente qual é o nosso propósito, né? Do eu profundo, ter essa identificação para saber realmente o que é que a gente está buscando, né? Para mim, é nesse sentido. E também, mais para frente, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se propício agora, no final Homem Integral, tem uma pergunta sobre impulso sexual, depois eu gostaria de Tá, a perguntar gente mais para retoma frente. depois, tá? A Tá gente bom, fecha essa reflexão, daí a gente volta, daí tu faz a tua questão, tá, Maria? tá ótimo. Patrícia, quer comentar essa frase da Joana? É isso, Gelson. Aqui no final do Encontro com a Paz e a Saúde, eu acho que ela refere isso, onde ela diz: educando-se desse modo, a mente, disciplinando-se à vontade, as funções sexuais expressam-se naturalmente de forma equilibrada, evitando o mergulho em transtornos neuróticos ou psicóticos, sutis ou profundos, em razão da perfeita identificação entre as ambições do ego e as possibilidades do self que rege o comportamento humano. Então, eu acho que aí estabelece, quando a gente consegue estabelecer o desejo com aquilo que realmente vai satisfazer o self. Não sei, foi o que eu compreendi, não sei se é isso. Uhum. É, todas as questões que tu estão trazendo, apontamento, contribuições, são bem válidas, né? A Cláudia traz mais um pouquinho dessa questão também da dimensão humana nossa, né? Do nosso direito de ter prazer e das necessidades que habitam, né? A nossa realidade. E vocês estão trazendo também a questão de um sentido maior que move, né, o movimento da alma em prol de um objetivo que é, de um sentido de realização maior do espírito, né? Então, o que que a Joana vai falar, né? Ela vai comentar aqui no livro em algum momento, né, porque o self enquanto totalidade, né, o espírito como um todo, né, ele acumula, né, diz a Joana, experiências, N experiências, eh, das reencarnações anteriores, né? E a nossa conduta é um reflexo do nível de consciência que a gente chegou, né? É compatível, como diz a Joana, aos hábitos armazenados, né? Então, cada um vivencia aquilo que está acostumado, aquilo que apetece, que enquanto hábito, enquanto natureza, enquanto realidades, né? De uma certa maneira, que são a minha referência e as minhas conquistas, né? Então, de uma certa forma, ela está falando assim, cada um tem a sua natureza, cada um tem sua realidade, mas, diz a benfeitora, né, que embora, né, ah, a gente tenha esse passado e uma condição própria, a gente busca a renovação, né? E aprendizado. Então, de uma certa forma, o que João está propondo nesse diálogo, né, adequado, nessa harmonia emocional entre o ego e o self, né, é justamente, né, tu não fugir da tua realidade, reconhecer, né, a tua e poder realmente ter um objetivo maior que se insere aí, né, para que o sexo possa ser colocado em favor da vida, diz a benfeitora, não? E não nós a serviço do sexo, né? Que ela coloque em algum momento ali, né? E porque para que a gente não fique aturdido e gere ansiedade, e isso começa a gerar um tipo de neurose, né? Em função de processos que a gente vai se perdendo, né? Enquanto seja apelos e conflitos do passado, seja deslocamento de objetivos que são projetados na sexualidade, seja pela falta de vinculação afetiva e amorosa, que gera também um vazio, um tédio
que é compensado cada vez mais pela necessidade compulsiva de alguma excitabilidade, que não seja, às vezes não é só sexual, diz a Joana. Isso vem também agregado por outras formas de compensação, como o álcool e as drogas em geral, né? Então, isso ela vai falando, né? Porque, né? Ah, ah, então, de uma certa maneira, o que a Joana está falando? Que nós temos que seres inteligentes, usar da nossa inteligência, da nossa consciência, né? Como forma de dialogar com os nossos impulsos, com a nossa natureza, né? E poder, né, compor com a nossa realidade de maneira lúcida e favorável para que ela possa estar a serviço justamente desse engrandecimento humano, né? Então, é porque daí tu vai poder satisfazer tuas necessidades sexuais, mas num contexto que não está dissociado, separado dessa dimensão mais ampla da vida que abarca o campo afetivo, né? O amor, então, em vários momentos, ela fala da importância do amor, né? Estar presente junto, né? De ser um elemento que possa estar permeando as nossas vinculações, né, sexuais, né? Maria, tu queria fazer uma pergunta? Isso. No livro O Homem Integral, ela chega aqui no. Deixa eu ver aqui onde é que está. Um pouquinho, desculpa. Ela fala aqui, ó, sobre você estava comentando sobre a força do impulso sexual, e ela coloca assim: considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, configuração anatômica, o temperamento emocional, tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. Aí ela coloca: a sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor em injunções específicas, que, por falta de esclarecimento, leva o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Quando ela coloca essa sua carga compressiva, sai de onde? No perispírito, essa carga compressiva fica das reencarnações no perispírito, e aí depende do uso que a gente faz, que ela coloca disciplinado, em justões específicas, sobre o bom uso adequado na próxima encarnação, e a gente, por falta de esclarecimento, a gente entra em psicopatologias, é isso que ela está se referindo aqui, no caso? Sim. O pessoal entendeu a questão da Maria? Ela foi muito rápido para ler. Desculpa, para não perder tempo. Não é perda de tempo, Maria. Questões, né, importantes. Então, assim, ó, isso ela está mostrando o quê? Né? Simplesmente, né, que a gente é herdeiro de nós mesmos, né? Então, aonde nós fomos, a gente vai carregar a nossa história, né? Que fica no perispírito. A memória do espírito está associada ao perispírito. Então, esse perispírito, né? Ele realmente reflete, né? E expressa, né, todo esse campo acumulado das energias e quando a gente fala de uma erotização, né, esse campo erótico, né, a gente está falando num campo de valor. Porque Eros, como a gente já falou, é valor de alma também, né? Então, uma coisa erotizada é uma coisa que tem apelo para nós. Tem de uma certa maneira, algo que nos atrai, algo que desperta nosso interesse, né? Então, essa compressão aí que ela fala é de coisas que estão acumuladas, coisas não trabalhadas, né? E que, de uma certa maneira, tem um significado, né? Correspondente, não só do ponto de vista do apelo fisiológico e dos vícios, das gratificações primárias da sensação física,
mas também do campo emocional, que pode estar ligado a conflitos, a questões não elaboradas, e que vão, de uma certa maneira, realmente se refletindo na nossa encarnação, como tudo. Aí não é só sexualidade, né, Maria? E aí a gente tem a oportunidade de poder reatualizar isso, né? E poder ir nos confrontando com isso que a gente chama de tendências, né? Nossas, que todos nós carregamos, e de uma certa maneira, e também outras questões que se apresentam não só como tendências, mas como limitações também, a inibições sexuais, né, o tipo de neurose, né, a ejaculação precoce, inibições, ou certo tipo de carências que estão ligados e se agregam, né, a esse apelo sexual. Então, aí entra um campo, né, de elementos que vão se revelar para nós, né, enquanto questões que refletem esse passado, como oportunidade de poder realmente, né, ah, ah, liberar essa energia sexual, né, que é uma energia, como diz a Joana, na sua constituição íntima criativa, não do ponto de vista só físico, né, mas como expressão da alma, do belo, da cultura, da arte, da, da comunhão, né? Então, essa energia, né, ela vai sendo expandida, vai sendo, como diz a Joana, sublimada e planificada, né? Então, então, todo esse processo é um processo contínuo, né? Que a gente vai é, con- construindo ao longo das encarnações, que passa, né? A superar qualquer sentimento de culpa ou de condenação em relação aos impulsos orgânicos, mas ao mesmo tempo de poder, de uma certa maneira, de um lado, evitar a inibição, né, sem reprimir, né, é, inconscientemente, né, porque isso gera também graves perturbações, nem se deixar levar pelo impulso, de maneira a ficar tomado por um desejo primário, né, e da qual a gente fica, de uma certa maneira, é, prisioneiro das sensações que a sexualidade provoca. Então, nem inibição, nem abuso, né? Então, nesse processo da vida, a gente vai, né, de uma certa maneira, encontrando caminhos, né, de tomar consciência de nós mesmos e lidar com essas energias. Ah, Olímpia, Gelson, ela fala que é benfeitora no livro Encontro com a Paz, no item Compromissos Ético-Morais em relação à conduta sexual. Ela relaciona aqui quando ela fala, quando se descamba no rumo das dependências referidas, né, em cima, como começa a desagregação da personalidade, a instalação dos transtornos depressivos profundos de alienações da realidade até momento infeliz do surto que empurra para o suicídio ou para o homicídio, né? Então, me parece que ela está trazendo uma reflexão profunda, né? Sobre essa questão quando dessa energia da sexualidade, que ela pode dentro dos conflitos que essa pessoa está vivenciando, buscar uma solução. Eu me veio assim no pensamento quando aquela pessoa ela usa essa energia praticando uma violência sexual, um estupro, né? Então é isso, Gels, pode ser nessa direção que essa pessoa pode, né? Numa fuga, né, de si mesmo, buscar uma solução na questão do suicídio. bem, a gente vai falar no próximo encontro das perturbações sexuais. A gente vai trabalhar Ok. uma neurose. Mas aqui não é mais uma questão de perturbação sexual, né? Aqui a gente fala de uma alma desagregada, em desespero, né? Então, ela está falando de um processo que começa de uma patologização da sexualidade,
seja por abuso da sexualidade, seja por um processo que vai exaurindo as energias da alma, porque a gente sabe assim, ó, assim como a gente viu que o poder fecha o campo afetivo e não há troca, né? Então, se tu fecha o teu campo afetivo pelo poder, né, tu não consegue, né, interagir psicamente, no seu nível afetivo e espiritual com o outro. E aí tu não é alimentado. Então, o poder é uma forma de insulamento que acaba gerando um vazio muito grande, tá? Então, e também a sexualidade, quando ela é aberta demais, né, tu troca de parceiro demais, isso tende a dar um colapso psíquico da gente, porque é uma abertura muito grande, porque toda vez que tu se vincula sexualmente com alguém, tu cria o quê? Uma, um vínculo energético, Uhum. tu cria uma troca, uma permuta, né? Então, e isso compromete energeticamente o outro, fica ligado com a pessoa. Então, de uma certa maneira, na medida que começa a ter uma parceria muito grande e essa parceria não satisfaz, né? Então tu tem muita abertura, o que acontece? Essa abertura dá margem para uma desestabilização, né? Que ela vai dizer, que ela está chamando de desagregação da personalidade. E aí eu fico vulnerável, né? Porque em vez daí da sexualidade me alimentar e me estruturar, me dando não só o bem-estar do prazer, mas o equilíbrio, a harmonização de uma troca bem feita, eu, de uma certa maneira, não crio isso, né? E isso desestabiliza, gerando, então, justamente essa desagregação. E ainda mais quando isso começa, eu começo a buscar a parceria e não me realizo, então começa a dar um desespero, uma angústia, ou uma falta também, de uma certa maneira, né? E aí, como diz a Joana, né, tudo isso vai despotencializando a alma e se instalando aí transtornos, como pode ser depressivos, profundo, ou mesmo processos de alienação, até porque tu pode se vincular também a almas desencarnadas, né, que estão envolvidas nesse campo, a se aproveitar desse momento para poder também potencializar fantasias autodestrutivas, negativas, como é o caso da ideação suicida, né? Ou homicídio, ou suicídio, né? Que a gente sabe que eu estava vendo agora há pouco tempo atrás um, um jovem militar americano de 31 anos, que era narcisista, onipotente, mas que era extremamente inseguro e infantil. Então ele criava uma persona muito assim capaz, mas ele se alimentava de vinculações com meninas de menor idade. Então ele se envolveu com meninas de 17, já era casado com uma outra que também foi uma menor de idade e escondia, porque foi para uma outra cidade. Então ele começou a se perder nesse jogo, porque ele buscava essa natureza, digamos assim, febril, eh, encantadora, mágica, vital da adolescente, como um estímulo para ele se sustentar. E aí, quando ele não tinha isso, ele buscava no álcool a compensação. Então, era álcool e esse tipo de vinculação. Só que, como isso não preenchia, ele começou a ficar mais exigente e mais violento com, com essa adolescente que se vinculou. E nunca chegava a ponto de um dia estar desesperado, e aí ela foi consolar ele, e ele acabou matando ela e se matando, né? Então, claro, isso é um comportamento extremo, né? Mas a gente vê como essas questões, né, é, acabam se associando, né? A questão da vinculação, a questão do apelo sexual,
e a questão do, da falta, né, de uma capa de viver esses vínculos de uma maneira mais equilibrada, né, potencializando ainda mais aquilo que já está em conflito. Porque, de uma certa maneira, essas coisas geralmente não vêm isoladas, né, gente? Esse processo de patologização da alma, a ponto de gerar alienação, são multifatoriais. Então, a sexualidade é um fator que acaba desencadeando, e que está associado a outros fatores também emocionais, afetivos ou de conflitos do passado, que acabam sendo, né, emergindo e sendo, de uma certa maneira, é, avassalando, né, tomando lugar, né, e destabilizando a estrutura do ego, né? Então, isso tudo vai acontecendo. Silvia? Obrigada, Gelson. Ok, ai, num ponto do contrário de tudo isso, por exemplo, a questão, como você estava falando há um tempo atrás, a questão também da energia sexual se tornar uma coisa de poder artístico, criativo, seria, então, por exemplo, o que eles dizem no Tranta, de que aquela energia pode, inclusive, chegar à sublimação e um elevamento espiritual. Seria justamente o oposto disso, né? Porque Porque essa sexualidade é vivida no nível profundo do self, né? Como diz, né? E aí tu vai encontrando outras expressões, né? Além do físico, de viver essa energia. E outros tipos de prazer, né? Seja emocional, espiritual, como a benfeitora coloca, né? E humanitário também ela coloca, né? Ela coloca, né? Então, além do prazer físico, esse contato da sexualidade enquanto vivência vai dando um prazer emocional, espiritual e humanitário. Então, quando a gente consegue permutar essa energia, né, nessa dimensão transpessoal, essa transubstancialização da energia sexual, né, onde o amor acaba sendo o eixo condutor, né, então tu libera essa energia sexual. Então, tu não fica reprimido. Ela não tem constrangimento e pressão, como diz a Joana, sobre a pessoa ou na necessidade da imposição no vínculo com o outro, né? Então, ah, tu vai conseguindo realmente estabelecer outros vínculos que te geram êxtase, prazer, alegria, né? E aí a Joana fala, né? Que quando se chega a esse nível de realidade, há uma espécie de júbilo, né? Né, e isso gera alegria de viver, e aí ela fala que a vida começa a ser um hino de louvor às fontes inexauríveis da criação, né? De onde tudo e todos procede, ou seja, tu está numa comunhão com a divindade. E aí realmente é uma realidade de um outro teor, né, Silvia? Né? é um nível que talvez a gente consegue pensar que existe, mas porque seria uma. Eu estava me lembrando de alguma coisa que eu li no André Luiz recentemente, e a questão também de que, por exemplo, quando você começa a fazer o bem, começa a usar suas energias de ajudar alguém, sabe, eu não sei bem explicar, mas você faz uma coisa boa que você sente que realmente ajudou alguém, te dá aquela alegria, né? Então, acho que seria aquele tipo de coisa, de aquele dar total, completo, que realmente você pensa mais no bem-estar do outro do que no seu, seria o princípio dessa transformação, seria isso, Gelson? E desde que isso seja realmente um ato amoroso, porque às vezes a doação pode ser neurótica. Às vezes Não, nós estamos pensando em termos de fazer uma coisa de sim, porque a prazer. doação por baixa autoestima, por culpa, né, por outros processos. Mas pegando essa doação como realmente, né, uma entrega verdadeira, como amorosa, porque tudo no universo é troca, né, gente? Não existe a lei do amor, exige interação, existe cooperação. Então, quanto mais tu consegue trocar nesse nível, né, amoroso,
tu se fortalece, então o self se engrandece. E não, tu não perde energia, né? Sabedoria, amor, quanto mais tu dá, mais tu ganha em cima, né? Diferente de outras formas de expressar essas energias, seja sexuais ou mesmo afetivas. Então, de uma certa maneira, com certeza, né? Um, Porque, tu encontra essa comunhão num nível mais, a gente chama em psicologia de uma conúncio superior. Existe uma conúncio inferior, uma comunhão inferior, e uma conúncio superior. E às vezes as duas estão juntas, gente. Às vezes o sentido é uma conúncia superior, mas tu está vivendo emocionalmente ainda uma conúncia inferior, porque tu tem ainda muitas questões internas mal resolvidas. Então essas duas coisas podem vir juntas. Gelson, a gente poderia dizer que esse tipo de experiência que te leva, porque eu acho assim, como você diz, esse neurótico, a pessoa quer uma coisa de volta, não é? Quando você dá por neurose, porque você necessita, ou coisa assim, sempre a pessoa quer uma coisa de volta. Quando você dá pelo prazer, poderia dizer que isso seria uma experiência luminosa? Sim, poderia chegar daí até uma experiência luminosa e a Jona no Psicologia da Gratidão, né? Ela vai dizer não só em experiência luminosa, um estado luminoso. Então a ideia é a gente vai tendo experiências luminosas, mas depois que se tornam, acima de tudo, uma capacidade, né, de estar nessa condição de comunhão, e tu está numa postura, né, num estado luminoso. Tá, obrigado, Gelson. Muito bem, gente. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje. E no próximo encontro, a gente vai falar, então, o item 11, perturbações sexuais. A gente vai focar mais, então, nessas questões da patologização da sexualidade. Tá bom? Alguém pode fazer a prece, então,